Aí, ó, voltando, né, para essa folhinha que está, para essa imagem, terminamos esse assunto aqui. Terminamos esse assunto. Eu quero partir para um outro agora, que tem a ver com essa imagem. Eu sei que a gente nem terminou de preencher essa folha, depois eu mando no grupo o resto dos slides, tá? Mas eu quero voltar, porque naquele dia a gente parou aqui. Parou... O pecado trouxe condenação. A gente parou aqui, ó. A gente viu o ponto 1 lá em cima. Vimos o ponto 1, Deus cria o mundo. Ponto 2, ele faz o homem. Não precisa apagar a luz não, tá? Tem. Aqui, ó. Não precisa apagar a luz, porque senão depois eu não vou usar tanto essa... Obrigado. Eu não vou usar tanto o slide, é que depois fica ruim a imagem do vídeo fica ruim. Ó. Então Deus cria o mundo, faz o homem, mas o maligno introduz o pecado e o pecado acaba pegando toda a humanidade. Deus vai enviar Jesus, né, para nos salvar. Esse é o ponto 5, tudo bem aqui. Ouvimos a sua chamada de salvação. Então, do lado de cada cruz, né, está a humanidade toda representada por esse círculo e toda a humanidade, todo homem está em pecado. Depois da cruz tem um grupo que está fora do pecado. Quem é? A igreja, né? A igreja é o povo que aceita o sacrifício de Jesus. Eles crescem, são santificados por meio do Espírito, mas a morte vem. Então tem um grupo da humanidade que fica sem Cristo e tem um grupo que fica com Cristo. Esses aqui também vão passar pela morte, esses aqui vão passar pela morte, né? A vida. Nem todos, né? Como a gente já falou, mas isso vamos falar de uma maneira geral aqui. Aí eu quero agora que a gente pense um pouco do lado de cá. Ó. O que acontece depois da morte? Ó, a morte chega para todo mundo. Essa barra aqui é o final da nossa vida, né? Você nasceu, cresceu, um dia você foi pecador, você aceitou o evangelho, fez parte da igreja, você vai morrer. Quando você morrer, o que vai acontecer depois? A Bíblia usa bastante uma alusão para a morte com uma outra palavra. Uma outra palavra. Qual a outra palavra que a Bíblia usa para descrever a morte, mas não morte? Dormir. Muito bem. Então, dormir é um termo usado na Bíblia para a morte. Por que dormir? O que acontece? Você dorme, passou 8 horas, o que acontece? Alguns mais, né? Alguns menos. Mas o que acontece depois de um tempo? Você acorda. Por que a Bíblia, então, compara a morte a um sono? Todo mundo acorda de novo. Então a morte é o fim? Não, por isso que ela é comparada com um sono. Porque depois a gente acorda. Tudo bem que no conceito do Antigo Testamento, a ideia da ressurreição era bem rudimentar, eles não entendiam isso e já chamavam a morte de sono. Mas é o que aparenta, né? A pessoa quando morre, você olha, você tem que ir lá, não tem que pôr a mão para ver se está respirando? Parece que está dormindo, mas morreu. Mas agora a gente consegue entender, além dessa aparência do sono, também a ideia de que acorda. Aí, assim, a gente tem um problema de tradução, né? Porque na Bíblia, a gente vai trabalhar na semana que vem um texto importante, que é a parábola que Jesus, do rico e do Lázaro, né? Lucas capítulo 16. A gente vai trabalhar isso na semana que vem, para olhar um pouco mais esse lado depois da morte. Mas é fato que eu já quero adiantar algumas coisas aqui para vocês, que a Bíblia traz muitas palavras para descrever esse lado de cada morte, né? O pós-vida. Traz palavras diferentes e às vezes a gente pode estar na leitura sendo enganado. Então, por exemplo, existe uma palavra, está até aqui, ó. Deixa eu apontar para vocês e está na folhinha de vocês também, você pode ver na imagem, ó. O que está escrito no 9 aí? Pode ver na sua folhinha. Hades. Os mortos aguardam no Hades. O que é o Hades? Ó, né? Na verdade a gente chama Hades. O que é o Hades? Ele é o mundo dos mortos.
Mundo dos mortos. Que como que é o nome daquele negócio confissão apostólica? Como que é o nome da Igreja Católica? É confissão apostólica que chama? Não é confissão. Credo. Credo apostólico, isso. Não diz que Jesus desceu à mansão dos mortos? Quem decorou o credo da igreja? É esse lugar aqui, ó, que eles estão descrevendo lá. A mansão dos mortos, ou o mundo dos mortos, é o Hades. Hades era uma palavra do nome de um deus grego. O deus das profundezas, né? Hades era um deus grego. Quando Jesus vem ao mundo exercer o seu ministério, naquela época lá do Novo Testamento, a palavra que eles usavam para descrever o lugar onde as pessoas vão depois de mortas é o Hades. Então Jesus usa a mesma palavra, ele não tem problema em usar um nome que tem a ver com um Deus. Igual ele fala Mamon, né? A gente lê lá Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e agradará o outro. Aí no final ele diz, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Aí no original lá está Mamon, porque Mamon era o Deus das riquezas. Então Jesus usa Hades, né, que era o nome desse Deus grego, para o mundo dos mortos. Os judeus, eles usavam uma outra palavra desde o Antigo Testamento, né? Então isso aqui é grego. No hebraico, eles usavam Sheol. Sheol, eles usavam esse outro termo, que era também para descrever o mundo dos mortos. Tem outra palavra, grega, Geena. Geena é outra palavra grega, essas são as mais usadas, tá? Para descrever um outro lugar. E Geena vem de um termo também, aqui também é grego, tá? Aqui é grego e hebraico. Deixa eu colocar aqui, ó, o número do verbete, porque a gente vai dar uma pesquisada aqui que eles querem dizer. Ó, o Hades, lembra que a gente fez aquele exercício lá? De pesquisar no léxico? Aquela vez da EBD? Então, Hades é grego ou é hebraico? Grego. Sheol. Por que é grego, Renan? Porque o verbete começa com G. Muito bem. Sheol. Sheol é grego ou é hebraico? Hebraico? Por quê? Tá certo. Vocês não estão muito seguros, hein? A gente já fez essa dinâmica aqui, eu vou pôr rapidinho ali. Tá? Então, se você pega um dicionário dos termos gregos, na língua original, e vai lá no número 86, você vai achar que palavra? Hades, isso. Deixa eu... Ó, vou pôr aqui, ó. G86. Olha lá, ó. Hades. Apareceu lá, ó. Hades. Certo? A palavra grega, a palavra transliterada, tá certo? Ó, número G86. Essa aqui, ó, ela provém de um termo primário, né? Que é o primeiro verbete, é o verbete 1 do grego. Com esse aqui, tudo bem, aqui não importa pra gente agora. Essas são as três possibilidades, é igual um dicionário português. A mais comum é Hades ou Pluto, o deus das religiões mais baixas, então é o que a gente falou. Essa palavra pode descrever esse Deus. Orcus, o mundo inferior, o reino da morte, ou também o uso posterior dessa palavra. Quer dizer, no passado ela foi mais usada assim entre os gregos, mas na época do Novo Testamento, ó, no grego bíblico, está associado com Orcus, as regiões infernais, um lugar escuro e sombrio nas profundezas da terra, o receptáculo comum dos espíritos separados do corpo. Geralmente, Hades é apenas a residência do perverso. Aqui a gente já tem um problema. Porque isso aqui, ó, já é a interpretação do autor do dicionário.
Porque pelo que a gente está vendo aqui, é o lugar escuro e sombrio nas profundezas da terra, né? Aquela ideia a Divina Comédia, né? Aquele livro de Dante Alighieri. Não tem? Ele faz o inferno em camadas, né? Então é como que se, dependendo do pecado que você comete, quanto pior o pecado, mais no fundo você está. Então era acho que 9 camadas. Só um minutinho. Então, a ideia, na verdade ele não é assim, né? Ele é profundo, como se fosse ele é assim, ó. Como se você tivesse o abismo, né? A ideia do abismo, e os piores pecadores, dependendo do que você tinha feito, ficava aqui, pecados menos ruins aqui, outros aqui, né? E você fosse tendo várias camadas de acordo com a intensidade do seu pecado. Então a gente tem esse conceito de que o inferno é aquele lugar no fundo, né? E a Bíblia mesmo usa às vezes a expressão de abismo. Então a gente tem uma palavra usada bastante nas escrituras que é Hades, que é o mundo dos mortos. Eu vou para o Gehenna, para aproveitar que a gente está no grego, 10:67. Vamos ver qual que é essa expressão. Gehenna vem do hebraico Rinom, porque lá 10:87. Lá do lado de Jerusalém, 67, obrigado. Lá do lado de Jerusalém tinha um vale, né, o vale de Rinom, que era um lixão, foi transformado num lixão, porque ali era um lugar de idolatria, tudo. Então até Josias, né, o rei Josias no Velho Testamento, profanou aquele lugar, porque era um lugar de idolatria, mas se tornou um lixão público aquilo, e era um lugar que sempre estava pegando fogo. Quem passa aqui no Rodoanel, né, vê ali aquele lugar cheio de urubu lá e tal, né? Então, Rinom, que é hebraico, começou a ser chamado Gehenna, né? Não tem muito a ver, mas na linguagem deles tinha. Então, olha aqui, traduz-se como inferno, isto é, o lugar da punição futura. Designava originalmente o vale de Rinom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. É um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua destruição futura. Então, qual é a diferença entre esses dois termos aqui, Hades e Gehenna? Tá? Deixa a Sheol de fora aqui por enquanto. O Gehenna é a palavra do Novo Testamento que descreve, de fato, o que a gente entende como inferno. E aí, quando você pensa em inferno, você pensa naquele lugar último da punição. Depois do juízo final, quando Deus sentenciar os salvos e os condenados não são lançados num lugar que Jesus chama de lago de fogo, enxofre, que nunca se apaga. Ele usa essa expressão. O Gehenna é esse lugar. Apesar desse lugar também ter o seu nome, né? Assim, eu anotei aqui, mas esse lugar que ele chama de lago de fogo e enxofre são duas palavras, na verdade. Eu não vou olhar agora não, porque nosso tempo vai comer. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Vocês perceberam que quando a gente consultou Hades, ou Hades, né? Quando a gente consultou o Hades, cadê o Hades aqui? Eu tô ruim de número hoje, hein? 86. Você percebeu o que ele disse aqui, Qual que é a diferença do primeiro para o terceiro? Segundo o dicionário. A sepultura, a morte, inferno. Tá vendo aqui? Na verdade, esse lugar, o Hades, ele não é o inferno, ele é a sepultura. A diferença entre a sepultura e o inferno é isso aqui, A sepultura é aqui. O inferno é aqui. A sepultura é um destino provisório depois da morte. E o inferno é o destino eterno.
Então o ser humano vai morrer, vai para a sepultura, aguardar o juízo, né? E depois do juízo, Jesus não vai mandar uns para o céu para ser salvo e outros para o inferno? Então o Hades é este lugar e o Guiena é este lugar. São dois lugares distintos. Esse é provisório, por isso que é o mundo dos mortos. Quando Jesus voltar, as pessoas não vão acordar. Esse lugar aqui já não vai ter mais utilidade, ele vai ficar vazio. Então esse aqui é provisório. E esse aqui é? Isso, definitivo, eterno. Essa é a diferença entre o Hades e o Guiena. Só que você vai ver, principalmente na tradução da Almeida, abre aí em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. A minha é Almeida Revista Atualizada, diz assim, ó. Então a morte e o inferno... Levanta a mão aí quem está lendo inferno também. Levanta a mão aí quem está lendo Hades. Olha aí, tá vendo? A NVI, todo mundo que está lendo Hades provavelmente está na NVI ou está numa outra versão de Almeida. A ARA, Almeida Revista Atualizada, que é essa minha, ela está traduzindo o Hades aí por inferno, mas não é o inferno. Quando você lê inferno, o que você imagina? Você imagina o destino final, certo? Mas não é isso que está escrito aí. Aí está escrito o destino provisório. Então a gente às vezes tem uma dificuldade na leitura, por quê? Isso já é a interpretação do tradutor. O tradutor achou melhor escrever inferno aqui. Aí você lê assim, ó, então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Ué, se o inferno é lançado dentro do lago de fogo, então nunca mais vai existir nenhum lugar de condenação, certo? É isso que essa tradução me dá a entender, de que o inferno um dia deixa de existir. Se ele vai ser jogado dentro de um outro lugar para ser destruído, o inferno deixa de existir. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto aqui está dizendo que o Hades... Então, assim, esse tipo de anotação que eu faço na minha Bíblia. Eu escrevo em cima da palavra, Hades, para eu saber que, apesar do escritor ter escrito inferno, o que na verdade o original me diz é o mundo dos mortos. Mediante o juízo de Jesus, o mundo dos mortos deixará de existir, não o inferno. Percebe a diferença? Essa parte aqui é muito chata ou é legal? Porque eu gosto, né? Mas às vezes você pode achar que é maçante. Mas esses textos, por exemplo, Apocalipse capítulo 20 e tantos outros, nós vamos passar por eles ao longo do curso. Se chegar lá no meio do curso, um estiver lendo Inferno, o outro estiver lendo Hades, o outro estiver lendo o Mundo dos Mortos, nós não vamos conseguir se entender. Então, esse recurso, você poder trabalhar com mais de uma tradução, você poder, né, abrir várias Bíblias diferentes no seu estudo, você pegar um aplicativo de computador, de celular que é gratuito e fazer a pesquisa. Por exemplo, você pode abrir um interlinear aqui, ó. Vou abrir aqui, ó, para você ver, ó. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, né, que eu falei? Aqui, ó. Versículo 14, ó. Essa é a NVI. Vou comparar várias versões aqui, ó. Ixi, esse computador aqui está todo desconfigurado. Ó, vou colocar aqui rapidinho, ó. Vou colocar a Almeida, Revista Atualizada. Vou colocar a NVI.
Vou colocar a nova tradução da linguagem de hoje. E vou colocar uma versão católica. 3 versões aqui, ó, lado a lado. Tá? É o mesmo texto em 4 versões diferentes. Olha lá. Ali é Almeida igual a mim. Ó. Então a morte e o inferno. A NVI diz o que em vez de inferno? A nova tradução da linguagem de hoje. A morte e o mundo dos mortos. Até agora a NVI e a nova tradução da linguagem de hoje estão explicando melhor que lugar é esse. E a católica, morada dos mortos. Então você está vendo que essa versão não está levando a gente a entender que o lugar de condenação definitiva está sendo lançada dentro de um outro lugar? E não é isso que o texto diz. O texto está dizendo para a gente, originalmente, que a morada, o mundo dos mortos, vai ser jogado dentro do inferno. Porque o lago de fogo, o que ele está chamando de inferno, na verdade, é isso aqui, ó. Isso aqui é o inferno. Isso aqui não, isso aqui é o Hades. Ele pega o mundo dos mortos e joga dentro do inferno. Porque o mundo dos mortos é uma coisa que Deus não criou, não faz parte do plano dele, nem a morte, nem a morada dos mortos. Então tudo isso que é próprio da morte vai ser jogado na condenação. Tá? Então essa é uma palavra. E o Sheol, né? Deixa eu colocar aqui. Opa. O Sheol é a ideia do Hades, só que do hebraico. Que número que é ali que eu esqueci? 7585. Olha lá, Sheol. Então essa é a maneira como o judeu descrevia o mundo dos mortos. Eles não falavam Hades, né? Eles falavam hebraico. Na época do Antigo Testamento, principalmente, você vai achar essa palavra. Olha lá, o mundo inferior, sepultura, inferno, cova. Né? Então pode ser tanto aquele buraco que se abre para pôr o corpo, como também o lugar para onde esse corpo irá depois da decomposição. O Sheol é tudo isso. Mas ele está mais associado com o Hades. Então são 2 termos paralelos. Só que eu vou achar esse aqui especialmente no Antigo Testamento, porque é o hebraico, e o Hades eu vou achar no Novo Testamento. Certo? E tem outros termos também hebraicos, Keber, Bor, Abaddon, Refaim, né, abismo, espírito de mortos. Mas esse, o Sheol, é o mais usado quando eles querem se referir a esse lugar provisório. No grego, então, os mais usados são o Hades, o Geena, né, que era o Vale do Lixão. Tem uma outra também, deixa eu voltar aqui na imagem, porque agora muita coisa vai fazer sentido para a gente terminar. O Hades, então, ele é todo o mundo dos mortos. Tanto o lugar como o lugar o paraíso ou o lugar de descanso, né? Então o Hades é todo o mundo dos mortos indistintamente, para salvos ou perdidos. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, para justos ou injustos. É uma região só, dividida, né? E aí a semana que vem a gente vai trabalhar lá a parábola do rico e do Lázaro, que é o que a imagem ali está tentando representar para a gente. Ó. Existe um abismo. Então é como se fosse assim, né? Esse é o mundo dos mortos. Ah, e está lá no centro da terra, né? Que é o que as pessoas imaginam, essa visão de que, por conta da ideia do abismo, né? O inferno, o mundo dos mortos é uma coisa que está nas regiões profundas. Mas independente de onde esteja isso, né? Não quer dizer que se um dia alguém fizer um buraco lá, a Petrobras está procurando petróleo e vai começar a sair espíritos, né? Não, isso é impossível. Mas o mundo dos mortos é como se ele tivesse assim, né? Ó, um abismo, eu sei que está pequeno. Aí de um lado eu tenho descanso, que é o paraíso, ou o que vai ser chamado lá em Lucas 16, na parábola de Seio de Abraão.
São maneiras de descrever este lugar. Tá? E do outro lado eu tenho, o rico estava em tormento. Que esse lugar de tormento também pode ser chamado de Tártaro. Tá? Não tem aquela discussão que as pessoas falam, a verdade é que Jesus foi ao inferno. Não tem essa discussão? Jesus foi ao inferno. Vamos também ter uma aula para falar disso com mais cuidado, mas ele foi. Pode falar. Essa é a primeira parte, no caso, antes do Senhor voltar, né? Isso. Aí depois que ele voltar, aí vai ter esse julgamento. Isso. Aí Então, vai ser decidido, né? isso mesmo. Então, esse círculo, ele está representando isso aqui, ó. Tá. Por exemplo, um exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu, Gessera, acabei de morrer agora. Um exemplo. Aí morre um assassino também. Aí vai nós dois pro Hades. Isso. Aí, no caso, como eu fui em Cristo, né, que ele me salvou, vai ter essa divisão. Eu fui descansando até o Senhor me ressuscitar para ter um julgamento. E ele também. Isso. Aí a gente vai ver também, quando a gente chegar nessa aula para falar sobre isso, que assim como até agora a gente viu que existem várias possibilidades, né? E não terminou aqui, a gente já falou sobre de onde vem a alma, se nós somos duas partes ou três partes, se tem o pecado original, se não tem o pecado original. Existe também algumas possibilidades de interpretação para isso. Alguns vão entender que, do jeito que você falou, você está vindo já para o que já é chamado de paraíso, um lugar de descanso, mas ainda não é o destino eterno, definitivo. Outros vão dizer que não, que este lugar aqui já não está mais no Hades, ele já foi levado para o céu. Por isso que tem muito crente, né, que diz assim, ele já está com o Senhor. Aí a discussão que eu quero apresentar na hora certa aqui, para a gente pensar, é se o paraíso ainda está no mundo dos mortos ou se agora ele já está lá no céu. Quando chegar na hora, nós vamos trabalhar sobre isso. Não se preocupe. O fato é que você precisa morrer com Cristo. Esse é o ponto. Se está lá em cima, se está lá embaixo... E aí, a divisão que você fez aí, esses que estão na parte de baixo vão descer mais. É. Na parte de cima vão subir. Exatamente, é isso mesmo. E a gente vai ver na semana que vem que esse ambiente aqui é intransponível, né? Então é isso mesmo, viu, Gessiana? O Hades é um lugar só, aonde já há descanso, né? E aonde já há sofrimento, né? Já tem um lado bom e um lado ruim. Por que a gente chega a essa conclusão? Por causa da parábola. Acho que a pessoa mais sensata, certeira, verdadeira e conhecedora do pós-morte que podia falar isso para a gente era Jesus. E ele apresentou dessa maneira, a gente acredita no que Jesus falou. Então semana que vem a gente trabalha essa questão aqui, quando a gente começar a falar sobre a parábola. Mas a ideia é a seguinte, quando o Hades, né, já possui esse ambiente, porque ele é esse lugar provisório, mas é isso que a Gessiana falou, quando Jesus volta e acontece o julgamento, né, a trombeta representando o julgamento, esse lugar vai ser esvaziado. O mundo dos mortos fica vazio, porque Jesus traz todo mundo de volta para a vida e o julgamento, né? Então, por isso que o mundo dos mortos, depois vazio, é lançado no inferno. Quando você pega uma tradução tipo essa, da Almeida, a última coisa aqui para a gente terminar, que diz para a gente que o mundo dos mortos é o inferno, né? Que traduz o Hades como inferno, você é induzido a ler que isso tudo é o inferno. E é? Não é. Não pode ser. Tá? Então, o que essa versão da Almeida faz? Ela está te induzindo a interpretar como o tradutor. E essa versão é a que eu mais gosto. Você não vai ter problema. Tem gente que faz propaganda de tradução, de versão bíblica, né? Só usa essa porque só essa é boa. Não tem nenhuma que é perfeita, porque são traduções. A gente precisa abrir um monte na nossa frente para poder ter a melhor compreensão. Esse tradutor do Almeida aí era calvinista ou era arminiano?
Ele era provavelmente um calvinista, eu não sei, mas ele é provavelmente um calvinista, porque ele faz o trabalho dele lá na Holanda, né? Ele é português, mas ele faz a tradução da Bíblia lá na Holanda, e a Holanda, Genebra, esses lugares todos é onde tinha a forte linha, né? Escola calvinista, de Calvino. Mas assim, independente disso, não foi muito essa questão, eu acredito, que ele leva em conta. Mas dá para ver que pela tradução, e não só dele, né? Porque ele fez esse trabalho originalmente lá em 1700 e alguma coisa, que eu esqueci agora, 46, não sei. Mas ela passou por revisões. Por isso que ela chama Almeida Revista e Atualizada. Outros grupos trabalharam para aprimorar ainda mais a tradução dele. Então pode ser que na época dele nem tenha sido essa palavra que ele usou, tá? Mas se foi também, dá para ficar claro que na visão dos tradutores aqui, esse lugar já não está mais aqui. Já ficou claro isso. Porque ele chama mundo dos mortos de inferno. Então, para ele, o inferno só tem quem está sofrendo. Fica claro só por esse versículo que a linha de interpretação desses tradutores é de que o paraíso já não está mais no mundo dos mortos. Tá bom? Tudo bem, vamos parar por aqui. Se vocês quiserem, na semana que vem a gente trabalha um pouco mais dessas palavras, porque tem a palavra paraíso também, mas eu acho que a gente pode ir falando sobre elas ao longo da aula, né? Acho que é melhor a gente começar na parábola semana que vem. Muito bem, gente.